Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Eu sou Rosimar Lima, que traz a porção bíblica, e hoje a nossa porção bíblica, ela se encontra no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, e o tema da nossa porção bíblica de hoje é: a lei não mais nos condena. Amém? Nós vamos estar vendo aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 7 de Romanos, que diz assim a palavra de Deus: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Meus amados irmãos, por que será que a lei não poderia redimir as pessoas do pecado? O apóstolo Paulo, ele frequentemente lida com questões sobre a lei, especialmente no livro de Romanos, Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele frequentemente
lidando com questões sobre a lei, né? E o auge de seu tratamento aparece em Romanos capítulo 7, em que Paulo ele afirma que a lei de Moisés, em vez de ter um efeito positivo na vida das pessoas, estimulava o pecado e levava à morte. Nós vemos no versículo 5 que diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. E aí no versículo 6 ele diz: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele quer que entendamos que a lei não é um problema, mas que ela é boa e santa. Se você vê no versículo de número 12, Romanos capítulo 7 e versículo 12, diz assim: assim a lei é santa. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No versículo 12 ele diz isso. No entanto, é incapaz de mudar o coração do homem. O pecado humano não pode ser corrigido pela lei. A lei de Deus é dada às pessoas que já estão sob o poder do pecado por causa de sua ligação com Adão. Elas podem até querer fazer o que o Senhor diz-lhes, mas sabem que não conseguem. A libertação só pode vir mediante uma experiência, glória a Deus, aleluia, uma experiência nova e radical do poder e da graça de Deus em Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que o capítulo 7, ele encerra no versículo 25, aonde o apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, meus irmãos, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele resgata-nos da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí tem pessoas, que diz só assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, na segunda parte do versículo, aqui é somente a primeira parte, na segunda parte do versículo diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí no versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo diz que há uma luta entre a carne e o Espírito, mas se há uma luta entre a carne e o Espírito, qual é o que vai ser mais forte? Será mais forte aquele que você alimentar mais. Se você alimentar a carne prevalecerá. Se você alimentar o Espírito, será o Espírito que ficará mais forte. E como é que nós vamos alimentar o nosso Espírito? Tendo uma comunhão diária com Deus, em oração, em leitura da palavra de Deus,
em consagração. Então, quando nós estamos alimentando o nosso espírito, ele ficará mais forte. E continuando aqui no livro de Romanos, no versículo de número 20, diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, existe essa luta entre a carne e o espírito. E aí, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Jesus, ele resgata-nos da lei do pecado e da morte, né? Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, né? E aí, só o Espírito Santo de Deus pode mudar o coração do homem. Então, se a boa e santa lei de Deus não puder resgatar-nos do pecado, de pouco adiantam todos os rituais que as pessoas seguem para o bem-estar espiritual ou religioso. Essas tradições podem até partir de uma figura religiosa, de uma tradição familiar ou de uma igreja, mas nenhuma delas transforma a alma humana. Elas podem dizer-nos o que fazer, mas não são capazes de dar-nos poder para fazê-lo. A lei de Deus só consegue fornecer orientações para a nova vida que o Pai dá-nos por sua graça. Aleluia. Mas nunca substitui o poder da graça de Deus disponibilizado por meio da obra de Cristo. Amém? Fique com esta palavra no dia de hoje e que o Senhor nosso Deus continue abençoando cada um de nós. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. O que aconteceu? Você mudou demais, já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei, já não os vejo mais. Você os desprezou, como um vaso encostado ficou. Eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. Ainda estás sujo, num canto desprezado. Vem que eu te limpo, quero que sejas usado. O que aconteceu? Você mudou demais, já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei,